Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. Opa, sou eu, hein? 4 horas e 6 minutos. Boa tarde para você que está com a gente na tarde desta segunda-feira, dia 7/8/2023. Cá estamos para mais um Arena CBN. Arena daquele jeitão, hein? Segundona, dia da gente falar de muitos assuntos, dia da gente falar de bastante coisa e dia, claro, da gente ter a sua participação também através do nosso WhatsApp. Afinal, é segunda-feira, né, gente? Segundona, vamos lá, vamos ver o que tem, qual é que é, quem vai, quem não vai. Vamos ver assim. Boa tarde, meu caro Carlão de Freitas, tudo bem, Carlão? Boa tarde, Você está Eliel bem, Almeida. Carlão? Tudo bem, graças a Deus. Uma Então boa tá bom. semana a todos nós. Tudo bem, Lupe? Boa tarde, Lupe. Tudo bem, Eliel? Boa tarde. A segunda ela começou ótima, começou bem. Aliás, É você ou quer que eu vou? eu queria só te parabenizar porque Vossa Obrigado. Senhoria ficou quieto. Ou nesse fim de semana, no grande evento, porque aqui não foi um churrasco, foi um grande evento. Foi um evento. Tinha até buffet na casa de Fábio Scheibe. Lembro de tudo que Você se aconteceu, lembro de comportou tudo que perfeitamente. comi. Exato. Exatamente. Lembra? Mandei algumas bolas no lago? Mandei. Mas você isso- lembra tudo que você falou, tudo Sim, que você tudo diferente da bebeu, outra tudo vez. que você Fui aproveitou. o responsável por trazer o pessoal de volta. Lembra de tudo, que tudo, bebeu, tudo, quem tudo. comeu, lembra de tudo isso aí. O Luke tá hoje sarado. Você foi o piloto da rodada. Piloto da rodada. Exatamente. E eu queria, logo na abertura desse maravilhoso programa, agradecer, porque quando a gente promete e não cumpre, a gente cobra. Exato. Mas quando a pessoa promete e cumpre, Ah, isso precisa ser destacado. parabéns ao Opa. Fábio Scheibe pelo churrasco. Parabéns ao Fábio Ah, não Scheibe. era isso? É, também. Ah, tá. Mas hoje eu quero agradecer ao nosso ouvinte o maravilhoso, ouvinte fiel. o André, André, Que não é o que há Belém. cerca de 7 anos prometeu pra gente um sorvete. 7 anos. Não, 7 anos não, mas no mês passado prometeu um sorvete e acabou tendo seus compromissos, entrou de férias, mas hoje compareceu aqui no complexo No da Central complexo Brasileira de da CBN, Notícias, aqui no edifício edifício Prudência. e trouxe Aquilo que nós não temos. aquilo que nós não temos e trouxe maravilhosos sorvetes lá da Casquinha. Então, André, muito obrigado. A galera agradece, você fez a alegria de pelo menos 20 colaboradores aqui da empresa. Eu nem chupei ainda. Depois de terminar a arena, eu vou lá. Que? É bastante? É gostoso o sorvete? Você trouxe sorvete do que, Lupe? Ele trouxe sorvete de abacaxi francês. Como seria um abacaxi francês? Abacaxi com pedaços de morango. É suíço, né? É suíço? É, Suíço, então, você eu errou por pouco. eu errei. acho Se você pegar um trem, você cai na sua. eu fiquei meio na dúvida aqui desse Tudo abacaxi pertinho, francês, mas Napolitano tava uma tudo bem. delícia. Napolitano é o melhor. E um de Napolitano é aquele que é morango. 3 em 1, né? 3 em 1. É isso aí. É que é pra todos os gostos. O de morango com uma calda de morango. Nossa, muito bom. Espetacular. Portanto, quem quiser fazer graça pra gente, como que é o nome dele? André. Thiago? Ah, o André. André, muito obrigado. A gente saboreou demais os sorvetes que você trouxe pra gente, prometeu, cumpriu. Quem quiser também, às vezes a pessoa trabalha com alguma coisa que quer fazer aí um agrado. Estamos recebendo, tá, gente? Sim, recebemos. Pode mandar que nós vamos postar lá os recebidos. Tiramos fotos, inclusive o André tirou um retrato. Você tirou com a um gente. retrato? Tirei. Então Eu e tá o Carlão ótimo. também foi pro Foi. retrato, né? Não sentiu, não, no caminho, Carlão? O Carlão teve uma hora no sábado que eu achei que ele ia, hein? Não é. Quase que ele deu uma ponta no lago da casa do Fábio Scheibe. Apareceu um... A casa do Fábio Scheibe é tão pequena que o lago lá da fonte é de 20 ao quê? Nossa Isso. senhora. Imagina Boa tarde, Fábio Scheibe. Aqui no ar, ao vivo. Obrigado pela recepção. A sua mãe é uma fofa. O seu pai é um cara muito gente boa. Pena que não conversa muito. Mas a sua mãe realmente está de parabéns porque fez a gente se sentir em casa. Tanto em casa que Guarizo até tomou banho. Muito bom. Obrigado, Scheibe. Não. Que isso, um prazer, foi muito legal mesmo. Minha mãe também adorou conversar com todos. Foi um prazer, vamos marcar mais vezes aqui, será também muito legal recebê-los novamente. Começando a semana com essa notícia aí que o Neymar já pediu para vazar do PSG, hein? O Neymar pediu hoje o jornal L'Équipe, tradicional jornal francês, falando que Neymar não quer continuar na equipe francesa. Mais um que quer deixar o PSG. Depois de Mbappé, agora é Neymar, já nessa janela aí de transferências europeias. Não entendo o que os caras vão fazer, né? Vão lá, não, o PSG vai ser o maior time do mundo, passa um tempinho, vambora. Vambora pra casa.
Ai, ai, ai. E o Lucas Moura voltou bem no São Paulo, né? Nossa, cometeu o pênalti, né? Voltou 100%. Grande Lucas Moura. Vamos falar das estreias. O Galo nem voltou para Minas, sabia? Já tem Palmeiras, né? O Galo já ficou aí, já falou, já sapecamos São Paulo aqui no domingo, agora vamos pegar o Palmeiras. O Galo precisa do mesmo placar que ele fez contra o São Paulo contra o Palmeiras. A única diferença é que é o Palmeiras. E Libertadores. Olha como vocês... A pessoal da produção que mandou mensagem, eu não Produção. estava errado. É francês. Francês? É francês. Então, O desculpa. suíço, ele é amarelo. Então é abacaxi francês. Então eu estava errado, certo. Obrigado, Fernanda, que tirou a foto do produto e nos enviou. Mas essa aí Aqui. defende, hein? Pelo amor de Deus, hein? Essa daí te defende até... É porque eu tava Pelo- certo, cara. mas se tu fosse o Carlão, duvido que ela ia, ó, você tá certo, Carlão. Ela ia mandar sim. Ela ia pelo mandar amor porque de ela Deus. é comprometida com Ah, a notícia, com a informação comprometida. correta. Ah, puxa saco. Quero ver, não é o Lupe que contrata não, viu, filho? 4 horas e 12 minutos. Ô, Fábio Scheib, nós estamos ao vivo no YouTube. Opa! E se a galera quiser participar do, Claro. do chat do YouTube, faz o quê, hein? É só acessar o YouTube no chat, youtube.com/CBN Campinas, clicar ali no Arena, que vai aparecer logo de princípio ali, com o programa ao vivo, e participar, resenhar no chat. O Lupe vai trazer o nome das pessoas, trazer todas as informações, perguntas, enquetes e tudo mais. E se quiser participar pelo WhatsApp, o Lupe está no WhatsApp também aí com o celular na mão. Vamos participar pelo 19991869070. Mande seu recado de texto, pode ser áudio também, para você ouvir sua voz aqui no sonzão da CBN. Tá pensando que o homem tá escolado, cara. Oh, Tá viajando, tá decolando. Sabe tudo. Sabe tudo e mais um pouco. Participa, manda um recado, manda sua mensagem. Como é o nome daquela carne que a gente comeu lá, Chaime? Nossa. Qual, picanha? Não, a picanha ficou... Porra, picanha. O que é picanha perto do Wagyu? Bacio. Que é isso? Eu nem sabia que existia isso. Bacio. Tô com gosto até agora na boca. Delícia, hein? Foi difícil até da linguiça tirar o gosto da boca, Carlão. Coisa diferenciada. Não tinha... Nunca vi. O Naldo gostou? O Naldo gostou? O Naldo, pelo amor de Deus, ele veio falando da agora. Ele falou, cara, o almoço de domingo não teve a mesma Cara, graça. eu nunca vi o Naldo falar tanto como na volta da Nossa. viagem. E cantava e dançava. E o Guarizo falava muito? Nossa, mãe, o Guarizo. É porque eu fui de O Guarizo é motorista sensacional. particular, eu não voltei com você. Diferente, né? Enfim, vamos lá, gente. Ó, o comando técnico é do Elton Grimaldi e também do Daniel França. Nós vamos juntos até às 5 horas da tarde. É um prazer ter você aqui na CBN, que é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. Manda mensagem pra gente, vamos falar bastante de esportes. Nós tivemos um resultado péssimo do Guarani no fim de semana e um resultado excelente da Macaquinha, tá bom? Manda mensagem aí, 991869070. Vai mandando recado, vai mandando mensagem e vamos juntos até às 5 da tarde. Arena CBN. Já imaginou viver rodeado pela natureza? É assim no loteamento fechado Quinta dos Verdes, em Paulínia. Um empreendimento exclusivo com padrão de qualidade FTA. Últimos lotes disponíveis. Acesse quintadosverdespaulinia.com.br. A campanha regional do Agasalho 2023 chegou ao fim e foi um sucesso. Milhares de pessoas se mobilizaram e ajudaram quem mais precisa. Foram 248 toneladas de itens arrecadados, entre roupas, cobertores, agasalhos, sapatos e alimentos. Fica aqui nosso enorme agradecimento a todo mundo que doou e a parceria de todas as prefeituras. Cada um de vocês fez a diferença. Campanha Regional do Agasalho 2023. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. I am here. Estamos de volta com o nosso Arena CBN. Vai mandando mensagem, mandando áudio. Ô, Chaibi, o churrasco foi legal. Agora o jogo do Bugre, vou ser sincero com você, hein, meu velho? Um empate entre Guarani e Ituano, e o Guarani melhor no primeiro tempo, né? Criou mais possibilidades de gol, marcou um gol com o Bruno José, né? E poderia ter até ampliado no primeiro tempo, mas no segundo tempo entrou meio apático, né? Ituano veio para cima, conseguiu o empate e poderia até ter vencido o jogo. No final das contas, o empate nem tanto satisfatório pro Ituano também, que estava na parte de baixo da tabela, e o Guarani também, que podia entrar no G4, acabou não conseguindo, mas o Guarani lá na parte de cima namorando essa entrada aí no G4,
na hora certa, o Bugre vai entrar para subir de divisão esse ano. Estou confiante no Guarani. O Criciúma ainda permanece lá, mas tem um jogo hoje do Juventude que pode tirar o Criciúma aí dessa situação de G4, né, Carlão? O Juventude recebe o Vila Nova, é um jogo importante. O torcedor bugrino tem que ficar ligado também nesta partida. Quem vencer chega aí, se o Juventude vencer, chega aos 39, passa o Criciúma, ultrapassa também o Guarani. Se o Vila Nova vencer também, de preferência para o torcedor bugrino, eu acho que o empate seria o melhor resultado, mas eu quero comungar com este pensamento do Fábio Chaves, mas se o Guarani não comungar, compartilhar, concordar, mas Cara, é diferente, Lupe. Se o Guarani não mudar a postura dele em relação a estes jogos que estão valendo G4, como contra o Ceará e contra o Ituano, eu não sei se esse sonho vai ser realizado. Eu achei um Guarani seguro no primeiro tempo, foi melhor, mas administrou o jogo, conseguiu construir uma vantagem, mas na etapa complementar foi muito mal, envolvido pelo limitado time do Ituano. O Ituano tem que tomar cuidado com o rebaixamento, sim senhor. Os dois laterais, as ausências deles no segundo tempo foram cruciais. O Wenderson entrou muito mal, improvisado no setor direito. O Kaique Silva, até por ser uma estreia, entrou um pouco tímido ali do lado esquerdo também. Então não era jogo pro Ivan Varinho? Poderia ser, mas é um improvisado também, né? O próprio Humberto foi questionado sobre isso. Ele disse que vinha treinando com o Everton durante a semana, então foi uma justificativa aceitável. Plausível. E o Kaique Silva do lado esquerdo também não foi tão bem. Então estas duas extremidades contribuíram aí para que o Ituano pudesse equilibrar e empatar o jogo. Está no bolo, é importante o Guarani ficar ali, mas não pode dar vacilos como deu nas duas últimas rodadas. Você estava no gramado, Antônio Lupe. Gostou do jogo? Eu achei o jogo interessante no primeiro tempo para o Guarani, porque no segundo, como o Carlão disse, uma queda muito grande de rendimento. E o Pomba, hein? O Pomba acertou um belo chute, né? Bom jogador esse Pomba, formado na base do Grêmio. Grêmio, é? Do Grêmio. Que isso. Acho que ele pertence ao Grêmio ainda, se não me engano, e está emprestado ao Ituano. E uma coisa que me deixou assim, que eu até perguntei ao Humberto na coletiva, foi a queda de rendimento dos dois jogadores de meio campo, Matheus Bueno e Matheus Barbosa. Ele falou que faltou conexão, e os responsáveis por essa conexão defesa e ataque são os jogadores de meio campo. Então, fiquei ali, é claro que tem o desgaste dos jogos, que foi a justificativa utilizada pelo Loser, eu concordo, muitos jogos em sequência, agora tem uma semana cheia, mas assim, o Guarani tá brigando ainda, tá no bolo, tá lá em cima. Dependendo aí dos próximos jogos, tem 2 em casa, é claro que contra adversários duríssimos, Juventude e Sport, mas o Guarani, se continuar aí com esse bom aproveitamento, inclusive do técnico Humberto Loser, pode sim conquistar aí o objetivo tão sonhado que é o acesso. E as atualizações do Bugre desta segunda-feira, o Guarani anunciou a renovação do Pegorari, que tem feito bons jogos. O contrato inicial do Pegorari com o Guarani era válido até o fim de 2023 e ele esticou esse vínculo com o Bugre até o final do ano que vem. Perfeito. O Pegorari que foi efetivado depois da saída do Tony, né? A saída do Tony, o Tony foi pro futebol da Arábia, né? Teve ali alguns problemas e pediu a rescisão de contrato, o Pegorari foi contratado. Na verdade, não, né? Quem veio pro lugar do Tony foi o Douglas. Sim, mas o Tony era titular, né? O Tony era titular, o Pegorari assumiu a vaga de titular do Tony, que foi embora e contrataram o Douglas. Mas é mais ou menos isso. E a macaquinha, hein, Carlão? A Ponte conquistou um resultado importante, a vitória era necessária, né? Não só para a Ponte escapar ali de uma região de Z4, mas colocar fim a um jejum aí, muito tempo sem vencer. Aí veio a primeira vitória do técnico Pintado. A Ponte correu riscos, né? Desperdiçou uma oportunidade de pênalti com o André, mas depois o menino recém-contratado da Portuguesa, o Natan, né? Lucas Natan, foi lá e fez um gol legal, um gol importante, um gol bonito, né? Difícil ali, um grau de dificuldade enorme. Ele conseguiu pegar um chute importante, o que dá muita tranquilidade para a Ponte em relação ao Z4. E esta tranquilidade ela pode ficar melhor ainda se o Atlético Goianiense vencer o Tombense. Aí sim, nesta diferença de 7 pontos, ela se confirma. Então são praticamente 3 rodadas sem qualquer contato com a zona de rebaixamento, ainda mais com 2 jogos fora de casa que a Ponte tem na sequência. Isso é até mais importante. Aproveitar esse momento que ela teve contra a Chapecoense para queimar gordura, né, Chaime? Exatamente, o confronto direto com a Chapecoense, caso a Chapecoense tivesse vencido, estaria apenas 1 ponto da Ponte Preta, Chapecoense que figura na zona de rebaixamento neste momento. Mas ontem o jogo, eu trabalhei no jogo, estava no estúdio, mas
conforme o Cabelo, a Adriana e o próprio Gabi falaram, o calor prejudicou bastante ontem, né? Muito sol na cidade de Campinas, cerca de 31 graus. O primeiro tempo ficou muito amarrado, modorrento, assim. Mas depois a Ponte teve a possibilidade ainda com o André, que perdeu um pênalti, uma boa defesa do Ayrton, goleiro. Mas a Ponte conseguiu achar esse gol, que foi importantíssimo. Uma vitória importante depois de 5 jogos, né? Pintado conseguindo essa vitória. E a Ponte agora com 26 pontos está mais tranquila realmente quanto à parte de baixo da tabela. Dá um respiro pro Pintado, né, Carlão? Ah, sem dúvida, né? A gente sabe que a Ponte é aquele caldeirão efervescente, mais um tropeço poderia já dar um clima de instabilidade no Moisés Lucarelli, mas venceu, né, contra um adversário direto, contra um concorrente direto. O time, se não cresceu tecnicamente, mas a postura da Ponte é uma postura mais aguerrida em relação ao trabalho do técnico Felipe Moreira. E para o Pintado agora, tranquilidade. Se ele conseguir somar aí de 3 a 4 pontos nesta excursão, entre aspas, fora de casa, tá de ótimo tamanho. Agora tem um jogo pesado, hein, Lupe? Ponte Preta e Botafogo, jogo pesado para Macaca. Lá em Ribeirão Preto, estádio Santa Cruz. Jogo difícil, né? A Ponte não tem o Arthur, lateral esquerdo, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. O Botafogo caiu de rendimento, né? Até chegou a liderar a competição lá no início, mas agora tá ali no meio da tabela, mas é um jogo difícil. A Ponte vai ter que conquistar pontos. Na verdade, a Ponte, se o Guarani faz 2 em casa, a Ponte faz 2 fora, né? Contra o Botafogo e depois contra o Ceará lá no Nordeste. Então, parada difícil para a Ponte aí, que até conseguiu respirar um pouquinho, mas tem 2 paradas muito pesadas pela frente. Mal sai do fogo, já tem a brasa, né? Exatamente. Um Belo ditado, hein? Belo ditado. Bota fogo, né? Bela mensagem, né? Bota fogo, né? Belo comparativo. Vocês não falam da Copa Paulista? Os ouvintes querem saber da Copa Paulista, Lu. Tem que ir de Piracicaba e Ponte amanhã, não tem? Amanhã? Acho que é amanhã. Você tá falando a verdade? Não, dá uma conferida aí. Entra aí. Né? E hoje a Ponte tem... não ganhou uma na Copa Paulista, né? E hoje tem Mirassol e São Bento também. Nossa, que gostoso, pela Copa hein? Paulista? Mirassol e São Bento hoje às 7 da noite. No grupo 1, Mirassol lidera com 11 pontos. O grupo 2 tem o 15, na liderança tem 13. E a Portuguesa no grupo 3 está muito bem, 16 pontos em 6 jogos. Então, poderia chegar aos 18 pontos possíveis. Tem 16, 5 vitórias, um empate. Portuguesa liderando, então, esse grupo 3. E hoje tem Mirassol e São Bento, então. A Ponte joga amanhã. Você tem razão, cara. Obrigado, Lupe. Tem razão mesmo, hein? Obrigado. Joga amanhã. Deixa eu dar uma olhada aqui na classificação, mas pelo visto parece que a gloriosa Macaquinha na Copa Paulista tá situação desesperadora, hein? No grupo 2. É a lanterna do grupo B com 1 ponto, não ganhou. Desse jeito, Copa do Brasil ano que vem, tchau, hein? Mas não tem pelo ranking? Não tem mais, acabou. Por quê? Mudança de regulamento da CBF. CBF também muda de regulamento igual você muda de corte de cabelo. Não, meu corte de cabelo é sempre o mesmo. A barba aqui, você sempre uma passa. merda. Ai, vambora. Tem áudio aí, Lupe? Acho que não, depois não. dessa. Manda áudio do ouvinte aí. Bom, eu queria falar com você, Fábio Scheibe, do jogo do Santos. Que o Santos vai cair, Scheibe. Você acha que o Santos vai cair? O Santos que hoje, na verdade ontem, né, anunciou a demissão do Paulo Turra, que o Paulo Turra que foi contratado no começo do mês passado, teve 7 jogos frente do Santos, conseguiu apenas 1 vitória. O Santos, que estava flertando com a zona de rebaixamento, nessa rodada acabou entrando na zona de rebaixamento, e a gente sabe como é time grande, quando entra em zona de rebaixamento, fica derrapando, é difícil sair. O Santos que fechou com o Diego Aguirre agora, né, uruguaio, que trabalhou no Brasil, já foi técnico de São Paulo, do Inter, do próprio Atlético Mineiro. Faz quase 2 anos que não atua aqui no futebol brasileiro, que não é técnico do futebol brasileiro, mas o Santos tentando um cara que seja pulso firme, né? Um cara que preza pela defesa sempre e buscando retomar os pontos, né? Ganhar jogos, porque o Santos está derrapando dessa forma aí, os times de baixo ganhando, acabam prejudicando o Santos nessa entrada na zona de rebaixamento. Tem que se cuidar. O Santos também demitiu o Falcão, né, na sexta-feira. Mas aí por outro problema, né? Na questão do Falcão não foi futebol, né? Infelizmente é caso de polícia, né?
Mais um, né? Se for confirmado, realmente é muito triste, envolve, né, o nome do Santos. Tanto é que o próprio Falcão disse que optou por sair, claro, os maus resultados, a forte cobrança da torcida, mas também para não envolver o nome do Santos nesta situação. O Falcão disse que é inocente, a advogada disse que as imagens, que ela tem as imagens, mas aí deixa para a justiça. Mas de qualquer maneira, o Santos dentro de campo está num caminho complicado, né? Ah, não dava para ficar com um estagiário lá, né? Mesmo com e mesmo com a chegada do Diego Aguirre, tem aí a contratação do Nonato, que já está ok para jogar, o Soteldo foi reintegrado. São jogadores de qualidade que podem ajudar, mas a situação do Santos é muito difícil, vai precisar melhorar muito, não só a postura como equipe, mas também algumas individualidades. Lucas Lima jogar bem, o próprio Soteldo voltar bem, os contratados renderem aquilo que espera, para o Santos voltar aí a brilhar, ou pelo menos sair desta zona de rebaixamento. E não foi só o Santos, né, que trocou de técnico. Quem mais? O América demitiu o Wagner Mancini e está atrás do doido. Lisca? Lisca doido no Galo, no Coelho. Liscou, hein? Liscou, hein? E tem mais uma informação, se você me autoriza aqui. Vamos lá. O Botafogo acabou de oficializar a lesão do Tiquinho Soares, artilheiro da Série A. Começa. Tiquinho Soares saiu ontem machucado no duelo contra o Cruzeiro. E o Botafogo, através de nota oficial, afirma que o atleta Tiquinho Soares foi submetido a exame de imagem que constatou lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo. 6 meses. Não há necessidade de cirurgia e o prazo de recuperação será em torno de 5 semanas. Ah, mas, ué. Ah, lesão parcial, então. Não. Eu vou repetir. Por favor, o programa em andamento, preste Foi atenção. apenas um trauma. Um trauma. Constatou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, mas não há necessidade de cirurgia e o prazo de recuperação em torno de 5 semanas. Só que, não sei não, se esse tratamento mais convencional não for de boa evolução, aí eu acho que a coisa vai ficar mais complicada. Aí que complica a situação do Botafogo. É claro que hoje a diferença ela é muito grande, de 13 pontos em relação a Flamengo, Fluminense, o Palmeiras e o próprio Red Bull Bragantino. Porém, sem o Tiquinho, o Botafogo perde muito. Vamos ver se consegue, né, a manutenção. Mas tem o Tietê lá. Mas vamos ver se consegue a manutenção. Por isso que a gente fala de elenco, né? Campeonato brasileiro requer elenco. Agora você percebe como são as coisas, né, o Lupe? O quê? Sem o Tiquinho, o Botafogo perde muito. Que frase, hein? Muito bem pensado. Se a gente for levar ao pé da literal, letra, né? Se for literal, é uma frase que não é Que utilizada, isso, é uma frase errada no nosso vocabulário. Aliás, tem uma mensagem aqui do nosso grande amigo que deu aquela criticada gostosa na gente. Aquela paulada. Aquela paulada. Ele disse assim, mas foi uma paulada com jeito. Boa. O grande Guilherme, ele fala assim, acho que hoje, em meia hora de programa, vocês já falaram mais de futebol do que nos últimos 2 meses. É mais de segunda-feira. Mas nós continuamos tranquilo, viu, Guilherme? Mas de segunda-feira a gente Segunda-feira prioriza. tem que Porque foi pesado demais, né, o evento na casa do nosso amigo Não, mas Chay. tranquilo. Galera, hoje O também... Guilherme também, ele sabe brincar daquele jogo da vida ou não? Não sabe. Qual que é Né? esse jogo? Não sabe, né? Não, acho que não. Vou ensinar ele, então. Bom, o Santos mal, né? Patou. Mal. Ainda no Aliás- último minuto. E o Thiago Heleno, hein? Ô, meu zagueiro. Juvena, hein, Thiago Thiago Heleno Heleno? não parou ainda, não? Não, ele podia parar pra fazer essas lambanças que ele faz. É o general, pô. Que isso, velho. Nada que os santistas não tenham comemorado, como eu. Fiquei muito feliz. Sim, a gente percebeu. Mas, enfim, né? Agora, ainda emendando o sabadão, o Corinthians, hein, velho? Se o Palmeiras não. Se o Santos fica feliz com o gol 53, o Corinthians, hein? 2-2, Renato Augusto foi à rede, mas o Corinthians cedeu o empate, né? Ener Valencia fez o gol de cabeça, já nos últimos, já era mais do que acréscimos, né? E o Inter foi lá e empatou. Pela circunstância, claro, um resultado negativo. Agora, antes do jogo, claro que o empate no Beira-Rio seria bem-vindo, mas da maneira que foi, a gente pode considerar como um tropeço do Corinthians. Foi tropeço, Scheibe? Está ganhando até o finalzinho, tomando um gol no final, nunca é legal, né? Porque você tá com o resultado na mão, segurava mais um pouquinho,
Mas o Inter também jogando em casa tem um poder do Beira-Rio também, mas o empate fora, como o Carlão disse, se fosse antes do jogo, se falasse que um empate seria mau resultado, não seria. Só que essa vitória que o Corinthians estava tendo até o finalzinho, já nos acréscimos, tomar um gol de empate, acaba pondo água no chope do Timão, né? O Timão que tá... Ele ganha jogo, empata outro, mas está apenas 2 pontos da zona de rebaixamento, né? Gozado isso. O Corinthians teve uma recuperação, mas acaba ficando próximo ainda da zona de rebaixamento. O gol do Inter foi do Luiz Adriano. Luiz Adriano. O Ener Valencia armou mas no final ele armou um fuzuê com o próprio Luiz Adriano. Foi uma fumaça danada. Empurrou o rapaz. O Magrão também, né? Nessas horas já não tava mais. Magrão, né? Eu já tinha perdido. O jogo que horas que era? Vamos lá. 6h30. 6h30. Então, Isso aí então o gol já era pra lá das 8h20. Né, Lu? Né, que ele começou a ver aquele jogo lá. Ele falou assim, cara, foi pênalti no Tinga, ninguém viu isso. Ele tava vendo o jogo lá em 2005. Isso era 3h30 da manhã, lá no Fábio Charme. Falou assim, vou ver os melhores momentos de Corinthians e Inter. Aí ele começou a falar assim, meu Deus! Como ele não deu esse pênalti? Aí a gente, caraca, teve pênalti pro Inter. Então, E eu não entendi nada. Nesse jogo aí também, uma polêmica do DVD. Eu falei, mas que isso? Inter e Nossa senhora. Foi buscar longe. Ainda bem que eu consegui te socorrer, né? Vamos Falei, não, esse jogo aí já volta. Arena CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 7 de agosto de 2023. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o envio das imagens gravadas no Ministério da Justiça durante as invasões de 8 de janeiro. A decisão atende a um pedido da CPMI dos ataques golpistas. Mais cedo, o ministro Flávio Dino afirmou à comissão que não poderia, por iniciativa própria, entregar as imagens das câmeras da pasta. O governador da Bahia afirmou que eventuais excessos vão ser apurados em ações da Polícia Militar, que terminaram com 30 mortes no estado. Nas redes sociais, Jerônimo Rodrigues disse que conversou com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, sobre ações de prevenção à violência e redução da letalidade policial. Na semana passada, o ministro informou que acionou a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos para acompanhar o caso. A atriz Aracy Balabanian morreu aos 83 anos no Rio de Janeiro. A artista estava internada na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul da capital fluminense. Aracy teve um câncer de pulmão diagnosticado no fim do ano passado. Entre os grandes personagens vividos pela atriz, em mais de 55 anos de carreira, estão Dona Armênia, da novela Rainha da Sucata, e Cassandra, no humorístico Sai de Baixo. 50 imigrantes foram transferidos para uma barca flutuante que vai funcionar como asilo no Reino Unido. A expectativa é de que 500 pessoas com idades de 18 a 65 anos vivam na embarcação enquanto esperam a análise de pedidos de amparo legal. Com a iniciativa, o governo britânico espera reduzir um custo diário de 37 milhões de reais. O dinheiro é gasto com a hospedagem em hotéis caros que são usados como acomodações temporárias. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h36, Mário Quintino, as informações das estradas. Boa tarde para você. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Antes eu vou começar com uma informação daqui de Campinas, Eliel, região ali da Chácara Primavera e também de Mansões Santo Antônio, porque aconteceu um acidente entre um ônibus e um carro, um ônibus do transporte coletivo municipal da linha 332, que liga a rodoviária até o Hospital de Clínicas da Unicamp. Inclusive, a informação que chega da INDEC, Eliel, é que pelo menos
4 pessoas sofreram ferimentos, 3 pessoas que estavam nesse ônibus e 1 pessoa que estava nesse carro. Esse acidente, portanto, no cruzamento da Adelino Martins com a Hermantino Coelho. Então, atenção, você que é da região de Mansões Santo Antônio, se você puder, utilize vias alternativas ali da região, como a Luiz Otávio, ou então a região do Shopping Dom Pedro. A Guilherme Campos é um bom caminho, é uma boa opção nesse momento. Ainda há um atendimento ali no local, então atenção, você que é da região de Mansões Santo Antônio, cruzamento da Adelino Martins com a rua Hermantino Coelho. Eu trago informações também, Eliel, para o nosso ouvinte que segue no anel viário Magalhães Teixeira, mais uma semana que tem obras para quem vai em direção da rodovia Dom Pedro. As obras acontecem à altura do quilômetro 9, inclusive tem uma interdição parcial. Então, atenção, quem vai em direção da rodovia Dom Pedro, utilizando aí o anel viário, pelo menos 2 quilômetros de lentidão, já nas proximidades ali também do trevo de Valinhos. E só para fechar rapidamente, Eliel, ainda pelo anel viário Magalhães Teixeira, tem um foco de incêndio à altura do quilômetro 12, pouco antes da chegada para a rodovia Anhanguera. Então, aí já é no sentido contrário do anel viário, para quem sai da Dom Pedro, sai de Valinhos, vai em direção da rodovia Anhanguera. Inclusive, a gente vem acompanhando ao longo do dia, porque durante a noite, principalmente, o anel viário registrou ali alguns focos de incêndio e agora tem mais esse foco de incêndio em uma área de mata à altura do quilômetro 12. Então, atenção, pouco antes da chegada para a rodovia Anhanguera, já tem a equipe da concessionária lá no local, mas a gente vai seguir acompanhando, atenção, principalmente pela visibilidade à altura do quilômetro 12. Eliel. Perfeito, Mário. Você continua com essas informações já dentro do nosso ponto final. NexGard Spectra é o único tablete oral do mercado que tem ação 4 em 1. Uma única dose age contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos por todo o mês. É um e pronto. A maior campanha de vendas da Audi no Brasil está de volta. Audi Sales Fest, na Audi Center Campinas. Desta vez você não pode perder a oportunidade de sair com seu Audi 0 km. Taxas a partir de 0% em 24 meses. Descontos de até R$40 mil. Pacote com 3 revisões grátis. Descontos especiais para venda corporativa. Não perca essa chance. Audi Sales Fest é na Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. No trânsito, escolha a vida. Em 2023, São Paulo são 100 mil casas em construção. São Paulo são 400 escolas revitalizadas. São Paulo são 276 mil novos empregos. São Paulo são mais 1.000 leitos hospitalares. São Paulo são mais de 190 obras de recuperação de rodovias. São Paulo são 2.600 novos policiais e 1.500 novas viaturas. Para o governo de São Paulo é você. São Paulo são todos. Não se faz omelete sem quebrar ovos. E nem se expande o serviço de abastecimento de água sem fazer obras. E são muitas, mais de 100, que acontecem agora em toda a cidade. Tudo isso faz parte do Campinas 2030, um plano que amplia o número de reservatórios, investe na eficiência das novas redes e na construção de novas adutoras. Essas obras são a garantia de que Campinas terá abastecimento de água seguro e sustentável por muito tempo. Sanasa, a vida em primeiro lugar. Vem aí, Ville Santene Family Run, o evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santene Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas ruas do Ville Santene, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santene Family Run. Realização Noblu e Ville Santene. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Arena CBN. Apresentação, Eliel Almeida. São 4h40, de volta com o nosso Arena CBN. A gente falou do Santos, falamos aqui do Corinthians. Sim. E no sábado quem jogou também? No sábado quem jogou foi o Palmeiras. Não, foi o Fluminense, porque o Palmeiras perdeu. O Palmeiras... Ah, verdade. O Fluminense jogou né? bola, o Palmeiras não. O Palmeiras só assistiu. Aliás, esse jogo aí quase acabou com o churrasco, hein? Quase acabou com o churrasco. O que aconteceu com o Verdão aí, ô Fábio Scheibe?
Palmeiras entrou pensando na Copa Libertadores da América no duelo desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro e poupou metade do time, pois a tão contestada, tão contestado elenco, né, que os palmeirenses pedem reforços, a Leila acabou não trazendo reforços e os jogadores do elenco do Palmeiras não conseguiram fazer um bom duelo contra o Fluminense, apesar de atacar bastante boa parte do tempo. O Fluminense fez 2 gols, acabou tranquilizando o jogo, né, ficando mais tranquilo, com 2-0 na frente. Palmeiras pressionou, mas conseguiu um gol só no final com o Gustavo Gomes, já no último lance da partida. Palmeiras perdendo essa possibilidade de alcançar o líder, de ficar mais perto do líder Botafogo, e o Fluminense entra na briga outra vez, já que chega aos mesmos 31 pontos que o Palmeiras tem, ou seja, a 13 do líder Botafogo agora, uma situação muito difícil para os concorrentes. Parece que o Botafogo está jogando outro campeonato. Mas o Palmeiras foi de avião, né? Estreou, é? Estreou. Ah, então tá ótimo. Bom, né? E a gente preocupado aqui com o Palmeiras. Tem notícia boa também. Tem notícia boa. Fez gol, avião não, né? Parece que estava impedido, o VAR anulou. Vocês não prestam. Mas, ô Carlão, o elástico do Palmeiras esticou até onde deu já, né? O Palmeiras, apesar de estar com uma pontuação interessante, embora longe do líder, mas dá a impressão que o Palmeiras vai se dedicar às Copas, né? Até pelas declarações dos membros da comissão técnica, mais uma vez, né? O auxiliar, o João Martins, foi expulso e fez duras críticas à CBF, aquela coisa do sistema e tal. Mas me parece... Ele também, é? Mas me parece Desculpa, Carlão, só um parênteses. Ele que foi suspenso hoje pelo STJD com 3 jogos pelas falas depois daquele duelo contra o Atlético Paranaense, falando que o sistema não deixava o Palmeiras ganhar o campeonato. Ele não é interessante e tal. E o Palmeiras dá a entender, ou passa pelo menos esta mensagem, de que vai se dedicar às Copas, não, né? A Copa Libertadores, que é o desejo do Palmeiras de reconquistar, né? Ano passado ficou pelo meio do caminho contra o Atlético Paranaense. Tem agora o Atlético Mineiro pela frente, vai vencendo no agregado, joga dentro de casa. Então eu vejo que a cada rodada, principalmente quando tem essa coincidência de datas, né, em semana de Copa Libertadores, o Palmeiras afrouxa um pouco no Campeonato Brasileiro e aí vai se distanciando aí da liderança da competição. Acho que aos pouquinhos vai entregando os pontos e pensando exclusivamente na Liberta. Você acha também, Lupe? Acho. Acho que o Palmeiras já abriu mão do brasileiro. Só tá focado... Então, o Carlão falou, tá focado nas Copas, mas ele caiu na do Brasil, né? Não, é só a Libertadores. Só tá na Libertadores. Ele vai focar 100%, todas as forças. Eu acho que, assim, um time que... O Palmeiras tem um bom time, falta elenco. Então, como tem um bom time, prioriza uma das competições e tenta o título. E vai ser isso, pelo menos, que a gente imagina que está acontecendo. Deu certo aqui em Campinas, né? Do quê? Com a Ponte, com um bom time sem elenco. Pra ser campeão da Série 2. Sim. Ela tinha um bom time. Ela tinha um bom time. É isso. Um bom time e um bom técnico, né? Para Campeonato Brasileiro é difícil, assim, você... E olha que o Palmeiras meu Deus do céu, né? É um assombro de grupo, né? Mas por exemplo, estávamos falando agora do Botafogo. O Botafogo, eu não sei não vou dizer que tem a liderança está em risco, mas a sequência do Botafogo, ela pode ficar um pouco mais comprometida com a ausência do Tiquinho, porque não tem um centroavante à altura. O Palmeiras não tem um banco à altura do time principal, diferente do Flamengo, mesmo com a moleza de ontem em Cuiabá, mas não tem o Gabigol, tem o Pedro. Não tem o volante principal, tem o Alan. Então tem um elenco robusto, um elenco aí com peças de reposição, coisa que o Palmeiras não tem. Agora o Flamengo, mesmo com esse elenco, uma preguiça ontem que tá louco, que coisa horrorosa. Por falar isso, a gente começou o programa sem a música, né, Lupe? Olha aí, mas Nossa, que é surpresa. Mas passou despercebido hoje. O programa mudou, tá tão né? sério hoje. Hoje várias coisas acontecendo de forma parecendo esquisita. aquelas mesas Mas vamos deixar redondas pro final, se você tiver outro assunto para colocar. Não, a gente pauta. ainda tem um intervalo, então dá pra você soltar. Mas eu queria fazer uma polêmica aqui hoje. Você quer fazer polêmica? Porque a gente falou do Santos, não falou do Santos? Falamos. A gente falou do Corinthians, Falamos. A gente falou do Palmeiras. Sim. Acabamos de falar. A gente falou da Ponte Preta. Falamos também. A gente falou do Guarani. Falamos. Tá faltando um time. Tá faltando Flamengo, pô. Falamos também. Mas falamos não, agora o Flamengo do perdeu do Cuiabá. 3-0. Com o show de Daverson, né? De novo, pra cima do Flamengo. Não fala isso. Não fala isso. O torcedor do Flamengo, o coração até treme. Mas a gente não falou do São Paulo. Verdade. E é polêmico. E aí eu quero mas colocar... eu não falo em jogo que teve frango, não. Então, aí que tá.
Foi frango ou mérito do Hulk? Na minha opinião, mérito do Hulk. Bateu a falta lá do meio-campo, mais de 90 quilômetros a bola. Na minha humilde opinião, humilde. Não seja assim. Não foi falha do Rafael e sim méritos do Hulk. Na minha humilde opinião, frangaço. Nossa. Dava tempo dele chegar. Você quer ver um goleiro que chegaria naquela bola? Eu quero. Um top 1 do Brasil chegaria nessa bola? Quem chegaria? O Cássio. Não chegaria. Chegaria. E o Everton? O Everton jamais. Ele estaria pior que o Rafael. Estaria só olhando assim. O Everton, quando ele vê que ele não vai chegar, ele dá o golpe de vista, né? Fica só olhando. O Rafael ainda foi na bola. Mas o Cássio não chegaria. O Cássio chegaria. O Everton não chegaria. Eu achei que foi muito longe. Méritos pro Hulk também, que tem uma canhota potente. O Hulk também bate sem falta pra acertar uma, né? Mas eu acho que se fosse um goleiro nível Cássio, bom, tem gente chegaria. Tem gente que bate 1000 pra não acertar uma. E nesse Brasileirão também teve outra polêmica, né? No jogo contra o Cruzeiro, no Clássico Mineiro, lá em Uberlândia. Ele chutou uma falta de longe também. O Rafael Cabral acabou aceitando também. Ninguém sabia se foi golaço, se foi frango. Ali foi frango. Falha, Ali foi falha. Foi. Mas o de ontem não foi. Foi, Mas cara. não foi. Foi. Não foi. Eu tô com o Fábio Scheibe. O Scheibe disse que foi, então foi. Não, o Scheibe disse que foi outro jogo. Não, eu achei que foi falha também. Eu tava vendo aí, eu achei que foi falha também. Tava no estúdio, não foi, com um amigo na hora. Eu acho que um goleiro nível Cássio, nível Fábio do Fluminense, esses caras chegariam na bola. Foi de muito longe. O Hulk tem uma patada, né? Mas foi de muito longe. Eu acho que daria para ele ter se posicionado melhor. Mas é longe de ser frango. Uma falha. Frango não. O Hulk é um belo jogador ou não? Não, já foi. Já? Já. Hoje tá muito maçudo. Entre Hulk e Pato, você escolhe quem? O Pato, né? É, né? Menino moço, jovem. Pato é muito modelo, né? Muito modelo. Nossa. Muito mesmo. Só não de futebol, né? Então, que é o que a torcida reclama, né? É o que a galera pega no pé. A torcida reclama, o Pato, por isso que irrita o torcedor. Ele tem uma postura, assim, um jeito de correr. O torcedor fica pé da vida. Eu conheço muito São Paulino que fica pé da vida. O Roger Flores da atualidade. Podemos colocar assim. O que você achou, Scheibe? O Pato entrou no final do jogo ontem também, né? Chamou a atenção também a postura dele, né? Correndo meio snob, entre aspas. O torcedor não aguenta assim. isso, cara. Entrou já no final, já estava 2-0 pro Atlético. E ontem o São Paulo também que apresentou 2 craques, né? Rames Rodrigues e Lucas para a torcida. Lucas entrou no jogo, inclusive fez o pênalti, né? Que foi o gol do Pavão. E tem mais uma polêmica aí. O chute na bandeirinha, merecia cartão ou não merecia cartão? Mais um chute na bandeirinha, uma voadora na bandeirinha. O Pavão ontem fez o gol, deu uma voadora na bandeirinha de São Paulo. Merecia expulsão na minha visão, Chay. Já vão proibir comemorar gol. Não, mas, gente, não dá pra você chutar um negócio que é adereço de clube, bobeira, adereço do campo. Na minha visão, merecia Mas expulsão. acho que já vão proibir, porque tá dando muito falatório esse tipo de comemoração. Muito pano pra manga, né? Muito pano pra manga, muita polêmica. É só no Brasil isso, será? É só no Brasil isso? Cara, eu não sei se... Mas no Brasil eu acho que é mais corriqueiro, eu acho né? que é? Porque se ele faz isso num estádio lá fora, ele é multado. Na Europa, Qualquer velho. é multado. Na Europa, até você simular falta, o cara, pelo amor de Deus, o cara vai que não tem jeito. 4h49, o ouvinte mandou áudio pra gente, Elton Grimaldi. Vamos ouvir. Meus amigos da CBN, tudo bem? Aqui é a Mauri de Jaguariúna. Palmeiras está fazendo certinho. O Campeonato Brasileiro é importante sim, mas quase todos os times que estão disputando mais de um campeonato também pouparam. Então é isso aí. E perderam também. O Flamengo perdeu, o Palmeiras perdeu, o Grêmio perdeu, o São Paulo perdeu. Quer dizer, é isso. O Atlético jogou, mas o Atlético tá já perdeu na Libertadores, né? E ia perder de novo no Brasileiro também. Tá dentro da média. E também tem mais, hein? O quê? Será que em mais de 20 rodadas o Botafogo aguenta chegar com esse fôlego todo até o final do campeonato para ser campeão? Eu acho que aguenta. Vamos ver lá no final do campeonato. Eu acho que aguenta. Só na 38ª rodada a gente vai saber. Não, vamos saber antes. Eu ainda prefiro esperar. Já pode tirar 4 rodadas aí do campeonato, que o Botafogo tem 13 pontos de vantagem, já tira 4 rodadas aí.
É São verdade. 12 Então pontos que só ninguém aí chega já no são Botafogo. 36. Eu prefiro Não, peraí. esperar. 34. 34. Com Eu 12 mais 4, 6, 34. Eu acertou. prefiro esperar para ver o comportamento da equipe sem o Tiquinho. Eu espero mais um pouquinho só. Mais um Então você vai tiquinho esperar só. mais um tiquinho. Ih, levantei a bola. Ah, não tinha aí não como. teve jeito. Sabe Você aquela levantou bem veteada? bloqueio duplo. Por falar em bloqueio, esportes de quadra, tem o segundo jogo hoje. Opa, Campinas, verdade. Sim. Às 7 da noite, não? 7h30. Se o Campinas vencer, Lu, o que acontece? Se o Campinas vencer, o Campinas está mais uma vez na final da LBF, a Liga de Basquete Feminino. Mas e se o Campinas perder? Aí vamos ter o jogo 3, o decisivo jogo que acontece na quarta-feira também em São Luís do Maranhão. E quem vencer esse terceiro jogo, caso o Sampaio vença hoje, aí vamos conhecer apenas na quarta-feira o primeiro finalista da LBF. A Isa Sangari estará em quadra, é? Estará em quadra. A Kaká estará em quadra, é? Sim. A Licinara estará em quadra, é? Licinara, a melhor jogadora nas últimas 3 partidas do Unimed. Licinara, grande pivô, joga muito a Licinara, mas claro, graças à armadora Kaká e à armadora Isa Sangari. E a Bia também, a Bia não podemos também joga esquecer. bem. É um bom time treinado pelo Sidney Copini, o alemão. O Sidney Copini, famoso alemão, que é copeiro em mata-matas. Sim, exatamente. Vai conseguir Vai trazer o conseguir, resultado. se Deus quiser. Tem mais áudio aí do ouvinte? Daqui a pouco, Tem? então, Ah, tem um intervalo, né? nós vamos para o Tá bom. intervalo e voltamos já. Arena CBN. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Com os produtos da Bluepex, você melhora a segurança da sua empresa e controla a produtividade de seus colaboradores em home office, gerenciando tudo de forma segura, simples e eficaz. Tenha proteção em sua rede corporativa com suporte 24 horas. A Bluepex é uma empresa estratégica de defesa credenciada pelo Ministério da Defesa do Brasil. Informe-se bluepex.com 0800 520 6505 ou contate um representante. Bluepex, trabalhamos para a sua tranquilidade. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h52. Eu queria que você respondesse, Carlão, antes do sarcófago. Tem uma mensagem aqui do ouvinte de Vinhedo, o Gil. Aleluia, meu Vascão ganhou uma. Nossa. Carlão, ainda dá pro Vascão escapar? Olha, o Vasco tem um jogo a menos, né, em relação aos rivais. Ele está com 12 pontos. Então ele tem uma derrota a menos que o rivais. Se ele virar os próximos jogos, esse jogo a menos é contra o América, né? Rival direto aí, hein? Se ele vencer o América, ele vai a 15. E também, para fechar o turno, ele tem um Bragantino aqui. Em questão de palpite, eu acho que o Vasco vira com 15 pontos. Ele ganha... Tem possibilidades de ganhar do América. 15 pontos, Se ele repetir a pontuação, não escapa. Não escapa. Não, não escapa, ele cai no meio do segundo Ele turno. tem que dobrar praticamente, né? Porque com 43, 44 dá para escapar. Agora, virar com 15 pontos, ele tem que ter um segundo turno irreparável. Daqueles, né? Difícil. Eu acho que já foi. Como diz o Broca, parafraseando o Zé Boquinha, a vaquinha deitou. Já deitou. O América, então, tá pior. Tem esse jogo contra o Vasco. Vamos dizer que vença o Vasco e aí ele fecha o turno contra o Goiás em casa. Mas o América, ele tá na Sula, né? Tá Mas contra o Bragantino, né? A Às primeira vezes foi 1-1. Não compensa você investir todas as forças Esses numa times não têm Sul-Americana, força para duas competições. Você tem razão. O Carlão, um ouvinte daqui de Campinas, Opa! pergunta assim, ó, Carlão, os times de Campinas não estão precisando de 2 laterais como o Lessa e o Toninho? O Wilson mandou aqui. Como que é? Como o... Lessa e Toninho. Vai ver que são jogadores... eu já imagino quem que tá mandando essa mensagem. Quem que você imagina? É companheiro nosso da imprensa. Ah, eu conheço ele. Pra falar de Lessa e de Toninho. Não tem medo? Não, os times de Campinas não precisam desses laterais. São pessoas maravilhosas, mas em suas respectivas profissões. Como jogadores, não. O ouvinte está dizendo aqui, dessa vez um churrasco de vocês, o Lupe não caiu na piscina? No nosso youtube.com. Não. Dessa vez, Antônio Lupe não precisou de um banho de piscina para sarar. Ele ficou comportado, tranquilinho. Foi menino... Quase caiu no lago.
O Lago é outra coisa, mas o Carlão tava indo de ponta nesse. Nossa, ia parecer Nunca vi descer um barranco com tanta volúpia. A última vez que eu vi uma pessoa não, né? Um ser descer um barranco com tantas dificuldades, eu tava assistindo Discovery Channel. Mas nem se compara ao Carlão. Nossa, o de Carlão, manhã pra levantar o problema do da Carlão é a dobradiça, né? O joelho, né? Nossa, tá De passar aquele negócio com duas O problema vezes. dele é dobradiça em todos os lugares. Né? Velho, pesado, tá difícil. Tá difícil. A continuidade como um atleta de fim de semana tá difícil. Bom, vamos lá, Lupe. Vamos lá, um então. tempo a mais hoje. Abre o sarcófago pra mim. Bora! Opa! Vamos lá, então. O que acontece? Eu separei um jogo hoje que envolve o Guarani, hein? O Guarani. O Guarani esteve em campo e o mesmo ano desse jogo foi o lançamento dessa música. Vamos ouvir. Qual é o nome da canção? Monalisa. Isso aí. O Guarani. Anotou aí, porque vai precisar. O Guarani, na sua formação inicial, tinha o Rafael. E o Grêmio, na sua formação inicial, sabe quem tinha? O Adriano. Em que ano foi esse jogo, Carlos? 99. 1999. E aí, Fábio Scheibe, o sultão do rádio. 2001. 2000, né? Falta você, Almeida. Que ano que você foi, Carlão? 99. O Carlão foi 99. O Chape foi 2001. Pra pular 2 também, 2003. 2003. Pode ser. 2003. Ó, tem uma mensagem aqui, o Thiago Medeiros. Thiago Sou Medeiros. fisioterapeuta e posso ajudar o Carlão a seguir na carreira do futebol. Meu amigo, precisa da clínica inteira. Viu, Olha, Thiago, se você der conta, você vai receber o prêmio Nobel de Fisioterapia. Nem sei se existe. Pelo amor de Deus. Mas, é assim, é muito trabalho. Nossa. Pra você ter ideia, o cotovelo tá no joelho, o joelho tá no cotovelo. Tem um negócio ao contrário. Né? Tudo zoado. Ele corre pro lado errado. Você fala, eu tava jogando bola lá, porque aliás vocês perceberam como somos bons de bola. Sim. No vídeo que o Chave postou nas nossas redes sociais. A gente falou, Carlão, cruza. Ele tropeçava na bola. Eu não contei quantos tropeços dele e do André na bola, numa noite só. E sem contar que ele tava no gatilho, né, também. Ah, e o André nem tava, hein? O André nem tava. Mas ele tava também, né? Exatamente. Ó, o ouvinte falou aqui, ó, treino físico e cognitivo. Boa. Ou seja, não é só as pernas, tem que ter a cabeça também. Principalmente. Eu vou aí, ô Thiago. Você vai... Não, você vai aonde? Lá na clínica dele também tô precisando, depois do chute que eu dei. Nossa, mas se ele pegar essa dupla aí, ele aposenta. Ele para, não aguenta. Né? Ou fica rico, né? Ou fica rico. Tanta fisioterapia. Então vamos lá. O Fábio Scheibe disse 2001, o Carlão 99 e o Eliel Almeida 2003, é isso? É isso. Sobe o som, Welton, pra gente. Pelo jeito ele ganhou, porque pediu pra subir mais o som. Mais uma, hein, velho? Numa alegria. Oh. Ih, vai. Deu erro? Tiraram da pasta. Hoje não. Nós temos um vencedor no quadro. Toca o hino da vitória pra Antônio Lupé. Não toca não, porque o Essa música veio antes daquela Na Madrugada. Essa era Cláudio Zoli também. Cláudio Risoli. Isso, Cláudio Risoli. Boa música. Eliel Almeida, parabéns, você foi o grande vencedor. Parabéns. A tática de 2 em 2 nunca falha. Nunca falha. Carlão 99, Scheibe 2001, Eliel 2003. Campeonato Brasileiro, 7 de agosto de 2003. O Guarani venceu o Grêmio por 2-0 no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tinha Jean no gol, Rui Paulão, Bruno Quadros e Gilson. Emerson, Rafael, de Nelson, depois Reinaldo e Marquinhos, depois Alex, aquele mesmo, ex-Corinthians, Internacional. Da Globo. Exatamente. Wagner e Rodrigão, que saiu para a entrada dele. Creedence. Barbieri era o treino do Guarani. Carlos Barbieri. O Grêmio tinha Darley, que começou no Grêmio e terminou no Grêmio. Adriano, Balói, lembra do Balói? Balói, zagueiro panamenho. Não era Calói, não? Balói. Ah, tá. Roger. Se fosse Calói, seria o zagueiro. Eu acho que esse Roger aqui é o Machado. Eu tenho quase certeza. E o Anderson Lima. Anderson Lima. Bom lateral esquerdo. Marcos Paulo, Tinga lá. O Jair, o Tinga tava nessa escalação. O Jorge Muti e o Gilberto. E no ataque, Bruno e Caio. Nestor Simeonato era o técnico do Grêmio. 2-0. Os gols do Bugre. Bruno Quadros e Alex, que saiu do banco para fechar o placar a favor do Bugre. Gostou, Fabião?
Esse Tinga é o mesmo jogou no Internacional depois, não foi? Próprio. Que você tava assistindo o jogo lá, replay na casa do Fábio torcendo Chaib. uma barbaridade. O Chaib falou um negócio quando você tava falando aí a escalação. Rodrigão, ex-Hortência. Isso, é verdade. O atacante. Ex-Hortência. Fez gol em derby, né? Fez, ele é o terror. A torcida do Guarani tem uma música. Rodrigão, o terror. Legal. Aí depois veio outro Rodrigo pra Ponte, que não ficou conhecido como terror. Os Rodrigos na vida da Ponte não são legais. Fecha, Lupe. Já fechei, já. Não fechou, não. Eu não Fechou. ouvi. Nossa. Não, mas a MUP acabou também. Já foi tudo pro sarcófago. Pode tirar já, então? Pode. Fechou. Então tá bom. Bom, 5 horas, né? 5:01. Amanhã tem Pô, daqui a pouco tem Série B do Campeonato Brasileiro, né, Chaib? Quem vai jogar? Jogão, Vila Nova, Juventude, Goianiense, Tombense. Jogos bons pra uma Londrina e segunda-feira à Vitória, noite, né? porque Não normalmente... posso deixar de perder. Não, eu vou assistir o do Vitória. Vitória, eu vou assistir Atlético Goianiense e Tombense. Minha televisão não aguenta mais assistir jogo. O placar já até queimou na tela lá. O Chaib assiste Juventude e Vila. Começa daqui a pouco, 18 horas. Vai lá, Chaib? Fabião, já vai lá pra banheira, pra jacuzzi lá. O soltão do rádio. Vambora então, né? Bora. Fechou, Elton Grimaldi? Os caras estão enrolando lá, mas não dá pra não aguentar mais, né? Hoje foi difícil. Hoje, o mas programa eu hoje o dia tá tão sem assunto que nós falamos de futebol o programa inteiro. Mas eu hoje. senti hoje todo mundo do farol baixo, todo cansado. Todo mundo? Se tivesse mais 5 minutos aqui, eu ia dormir ao vivo. Ô, Lupi. Não tá. Amanhã Fala tem Coringão, amanhã todo mundo aí, animado, hein? Foi fácil sair pelo GPS, Lupi? Foi fácil sair pelo E agora GPS? virou conversa de bar. Não, foi fácil. Fácil, você tá louco. Rapaz, Fácil, extremamente fácil pra você, pra mim, pra o condomínio do cara. cara é 3 distritos aqui de Campinas. Nossa, mano. Tá doido, velho. Mora bem, né? Mora bem. Você pode fazer o que você quiser. Hoje eu tô com vontade de nadar num rio. Tem um rio lá no... Jogar Hoje eu golfe. quero um Jogar lago. golfe. Tem 18 buracos pra você acertar lá no golfe. Tênis, quantas quadras tem? Nossa. Eu contei 8. Acertei, Chaib? Acertei. Futebol ele tem na casa Ele dele. fica tímido. Fica tímido. Vambora depois dessa. Valeu. Tchau, gente. Arena CBN.